homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai virar AIDS, sabe? Então você tem um psicopata, sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar a esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo, o Brasil agora é a 13ª economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para a reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de arma. Ele acha que a solução está em vender arma, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá, sabe? Que está, às vezes, amargurado, porque ele queria ter um computador melhor para estar assistindo vocês, sabe? Ele tem que ter o direito de comprar o computador, nós temos que facilitar. Sabe, para que as pessoas, sabe, a pessoa sinta o prazer pela vida. Sabe, o cara sair na rua da sua casa, ter iluminação, o cara ter uma área de lazer perto da sua casa, o cara ter um centro de cultura, como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro e o Juca Ferreira. Sabe, essa meninada, essa gurizada que tem 16, 17 anos, 18 anos, essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe, não, mas não tem nada para ele fazer. Abre a porta de casa e vê a polícia tirando. Se colocar a cabeça para fora, toma um tiro. Sabe, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então, como é que a gente vai cuidar disso? Sabe, é o seguinte, é através da política, as pessoas que estão assistindo a gente, através da política, se você não gosta dos partidos que está aí, cria um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, porra, se candidato, coloque seu pai para se candidatar, mas mude a história desse país, não pode ficar assim. Faz 500 anos que a gente está assim. Veja, por que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja, eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que eu fui o que fiz mais universidade? Por que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que nós fizemos mais escolas técnicas? Sabe por quê? Porque a gente não tem que governar para a gente tem que governar para os outros. Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a R$8 o litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autossuficientes. Por que a gasolina está tão Sabe, alta? porque o Brasil não tem governo. Porque não tem governo. Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando, na verdade, a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova York, não foi em Pequim ou em Hong Kong, não foi em Tóquio, foi em São Paulo. Na Bolsa de Valores de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que nós encontramos o pré-sal? Porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fizer, você fala, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte.
Porra, nós corintianos queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. Então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade. Porque no nosso governo não aumentava. Mas existe... Durante 8 anos que eu fui presidente, Mitico, 8 anos, nós não aumentamos o preço de gás. Durante 8 anos. E por que aumenta agora? Por que tem gente pagando R$105 um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário, recebeu de presente um botijão de gás. Caralho, mano. Porque esse país não precisa disso. Eu falo para vocês, olha, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Esse país se distribuiu um pouquinho para o pobre, sabe? E você só vai gerar emprego. Você só vai gerar emprego se houver investimento. Só vai haver investimento se tiver mercado. Só tem mercado se o povo estiver trabalhando e tiver renda. Se o povo não estiver trabalhando, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem novas indústrias. Se não tem novas indústrias, não tem emprego. E aí o país vira miséria, como agora eu recebi a notícia que o PIB cresceu outra vez, caiu outra vez. Nós estamos, sabe, vivendo um momento histórico de crescimento zero no país. Então, não é possível. Lula, mas... Então o que eu quero provar é o seguinte, ó, bota um metalúrgico lá para ver se não resolve. Bota um Mitico lá. Ou bota o Igão lá. Alguém que... Se eu fosse presidente, eu ia quitar a Arena Corinthians ontem. Tá devendo muito, Lula. Não, tá acertado isso. Tá certo. Sabe que eu encontrei com o Andrés antes de vir pra cá? Ó. Ele tem que vir colar aqui, mano. Ei? Eu quero falar muito com esse cara aqui. Você quer que ele venha aqui? Eu peço pra ele vir aqui. Ele Ó, é boca você dura, pedindo, hein? ele vem. Ele é boca dura? Ele é boca dura. Nós também é. Ele é casca de ferida. E quero falar com esse cara. Mas ele é outro amigo do Andrés. Ô, Louro, mas uma dúvida, assim... Existe a possibilidade do preço do arroz, a gasolina diminuir? O que acontece? Vai ter que aumentar o salário para compensar? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Não é necessário. Quando é que o produto aumenta? O produto no Brasil ele aumenta quando você não tem a produção suficiente. Ou seja, eu produzo menos do que a sociedade consome. Aí quem tem fica colocando o preço alto, fica escondendo para vender mais caro. Uhum. Quando, se ele lesse a Bíblia, ele iria perceber que ele deveria baratear o preço para as pessoas poderem comprar. Então você precisa ter uma política mais ou menos combinada. Na hora que você tem consumo, na hora que o povo pode comprar, as pessoas vão produzir. Eu fui agora para um debate com um empresário espanhol e um cara começou a falar de mercado, porque política tributária, porque política... Eu falei, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui presidente 8 anos. Quando eu cheguei na presidência da República, a inflação estava 12 e o desemprego dava 12. Tá? Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava 4,7%, o menor da história do Brasil. Eu aumentei o salário mínimo 74%. A dívida pública, que eles falam tanto, você ainda ouviu falar, porque a dívida é pública, você já cansou de falar isso. Uhum. A dívida pública, quando eu cheguei na presidência, era 60% do PIB. Nós deixamos 34%. Caiu pela metade a dívida pública. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para eles. Tá? E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha visto isso na sua vida. Sabe o que significa 370 bilhões? Você dá garantia para quem quiser investir aqui, para quem quiser vender, nós temos como pagar. Quem é que fez isso? Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem é que fez isso? Foi um governo que tinha um metalúrgico presidindo. Não foi economista, não foi banqueiro, não foi fazendeiro, não foi não. Foi um metalúrgico. Uma vez eu fui para a Índia, ainda tinha 100 bilhões de reservas. Ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu falei, porra, por que o Brasil não pode ter uma reservazinha? Aí cheguei aqui, Meirelles, e vamos comprar dólar e vamos... Aí fiquei chique, bicho, cara respeitado no mundo.
Tá? O Obama é seu parça? O Brasil era muito respeitado no mundo. O Brasil era... Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho porque eu fui tratado com muito respeito por Tony Blair. Eu fui tratado muito com respeito pela Angela Merkel, pelo Chirac, pelo Sarkozy, pelo Bush, pelo Obama, pelo Rujital, pelo Jinping, pelo Putin, pelo Medvedev. Ou seja, todo mundo gostava do Brasil. E a Rainha Elizabeth? Oh. Rapaz, você sabe que eu cometi... Ela quis sentar do seu lado, né? Você sabe que eu cometi um erro, porque quando eu fui lá, entrei naquela carruagem e eu achava que era uma charretona, assim, uma carroça assim. Era igual aqui, você achou que era uma coisa? Não, e ela muito simpática, era muito simpática, eu acho que eu agradei, sabe? Ela é muito simpática. A mulher ficou brava, hein? Ela é muito simpática, ela é uma figura extraordinária, sabe? Você sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo escuta uma lição de vida que eu vou dar para você. Para vocês dois que são jovens. Todo mundo vai respeitar vocês se vocês se respeitarem. Se vocês não se respeitarem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês fazem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês acreditam, os outros não vão respeitar vocês. Então, sabe, as pessoas só respeitam quem se respeita. Se a gente acredita numa coisa, vamos lá. Vamos enfrentar e vamos debater. E o Brasil fez isso. Eu fui o único presidente do Brasil que fui convidado para participar de todas as reuniões do G8. G8 é onde juntam os partidos mais ricos do mundo. Sabe? Chegava lá todo granfino, com um paletó bonito como esse que eu estou agora. Comprou pra vir pra cá. Sabe? Você tem que ver a primeira vez que eu fui. Eu fui convidado a primeira vez em 2003. O Stuquinha estava comigo. Aí eu fui. Era em Evian. Onde que é isso? É uma cidade na França. Não, é na França. Não, Evian era na França. Eu estava em Davos. Eu fui para o encontro dos ricos. Sabe que tem o encontro dos ricos? Eu fui. Nossa, é os mais ricos do mundo. Não. Eu fui no encontro chamado encontro... É o encontro que se reúne os empresários do mundo inteiro. Eu fui lá para falar da fome. Da hora. Tá? Fui lá dia 25 de janeiro de 2003. Aniversário de São Paulo, hein? Aí quando foi em junho, o Chirac me convida para enviar. Ô menino, se coloca no meu lugar. Coloco. Você chega lá, tá numa sala de vidro assim. Uma sala de vidro, eu olho. Tá lá Bush. Tá lá Tony Blair. Tá lá o presidente da Itália. Nossa Tá Senhora. o rei da Arábia Saudita. Tá o primeiro-ministro do Japão. Tá um monte de gente. Eu falava, pô, tava o Chirac. E eu tinha que entrar. Aí quando eu fui entrar, eu tinha um intérprete. Aí eu falei, porra, como é que eu vou entrar aí? Eu não sei falar uma língua, mal e mal português, como é que eu vou entrar? Aí o cara falou, não pode levar intérprete. Ai, Você cara. não imagina a dor de Nossa. barriga que me deu, cara. Aí é Já teve foda. dor de barriga de medo? Já. Então, você sabe como é. Então, eu falei, eu vou entrar lá. Uma vez no enquadro. O cara falou assim para mim, ô Lula, não tenha medo não. Quando chegar lá, tem aquele aparelho de escuta. Você logo mete aquilo no teu ouvido, que tudo que você vai lá vai ser transmitido, tudo que as pessoas falar, você vai ouvir. Ah, rapaz, acabou meu medo. Mas não dá um atrasozinho assim, você não, fica meio bugado? É na hora, é tradutor simultâneo. Rápido. E aí é na hora. Aí quando eu cheguei lá, comecei a olhar para a cara das pessoas. E foi a primeira vez que eu fui, porra, era gente muito importante, cara. Tudo aquilo que eu via na televisão aqui, sabe? Tudo aquilo. Presidente Bush, presidente Chirac, presidente não tem da conta e tal. E o Lulinha lá no meio. Sabe? O Lulinha de Garanhuns lá no meio. Sabe? Você fica inibido, você fica com vergonha. Fica deslumbrado, né? Você olha e fala Rapaz, assim, e eu comecei a pensar. Olhar para a cara de cada um deles. Eu falei, ó, quem desses caras aqui já passou fome? Ninguém. Você Quem perguntou? desses caras aqui já trabalhou no chão de fábrica? Ninguém. Quem desses caras aqui já viu dentro da sua casa 1,5 metro de água, com rato tentando se salvar, com barata tentando se salvar, com merda boiando em cima da água, e você ter que ficar levantando para levantar geladeira, levantar fogão, tirar sua mãe da casa? Quem desses caras já viveu isso? Quem desses caras já passou fome? Eu falei, eu aqui sou mais eu, sabe? Não é ele que tem que falar comigo, eu que tenho que falar com ele. E foi assim.